Vamos para mais uma leitura da Palavra de Deus. Estaremos lendo o livro de 1 Crônicas, capítulo 15. O título da leitura é A Arca Levada da casa de Obed-edom para Jerusalém. Fez também casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: Ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levar a arca de Deus e para o servirem eternamente. E Davi ajuntou a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado. E Davi ajuntou os filhos de Arão e os levitas dos filhos de Coate, Uriel, o príncipe, e de seus irmãos 120. Dos filhos de Merari, Asaías, o príncipe, e de seus irmãos 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o príncipe, e de seus irmãos 130. Dos filhos de Elisafã, Semaías, o príncipe, e de seus irmãos 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o príncipe, e de seus irmãos 80. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o príncipe, de seus irmãos 112. E chamou Davi os sacerdotes Zadoque e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. E disse-lhes: Vós sois os chefes dos pais. Entre os levitas santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que lhe tenho preparado. Pois que porquanto primeiro vós assim o não fizeste, o Senhor fez rotura em nós, porque o não buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. E disse Davi aos príncipes dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores com instrumentos, músicos com alaúdes, harpas e símbolos, para que se fizesse ouvir, levantando a voz com alegria. Ordenaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos, a Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos, Etã, filho de Casaías, e com eles seus irmãos da segunda ordem, a Zacarias, Bene e Jaaziel, e Semiramote e Jeiel, Euni, Eliaíbe e Benaia, e Maacéias, e Matitias, e Elifeleu, e Miqunéias, e Obed-edom, e Jeiel, os porteiros. E os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de metal. E Zacarias, e Aziel, e Semiramote, e Jeiel, e Uni, e Eliaíbe, e Maacéias, e Benaia com alaúde sobre alamote. E Matitias, e Elifeleu, e Miqunéias, e Obed-edom, e Jeiel, e Azazias com harpas sobre seminite para esforçar o tom. E Kenanias, príncipe dos levitas, tinha cargo de entoar o canto, ensinava-os a entoá-lo, porque era entendido. E Berequias e Eucana eram porteiros da arca. E Sebanias, e Jeosafá, e Netanel, e Amazai, e Zacarias, e Benaia, e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus. E Obed-edom e Géias eram porteiros da arca. Sucedeu, pois, que Davi e os anciões de Israel e os capitães dos milhares foram para fazer subir a arca do concerto do Senhor da casa de Obed-edom com alegria. E sucedeu que, ajudando Deus os levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi é vestido de um roupão de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e Kenanias, chefe
dos que levavam a arca e dos cantores também. Davi levava sobre si um éfode de linho. E todo Israel fez subir a arca do concerto do Senhor com júbilo e com sonido de buzinas e com trombetas e com símbolos, fazendo sonido com alaúdes e com harpas. E sucedeu que, chegando à arca do concerto do Senhor à cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo a Davi a dançar e a tocar, a desprezou no seu coração. Trazendo, pois, a arca de Deus, a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor. E repartiu a todos em Israel, tanto a homens como mulheres, a cada um pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. E pôs perante a arca do Senhor algum dos levitas por ministros, e isto para que recordarem, e louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Era Asaf o chefe, e Zacarias, segundo depois dele Jeiel, e Semiramote, e Jeiel e Matitias, Eliabe e Benaia, e Obed-edom, e Jeiel com alaúdes e com harpas, e Asaf se fazia ouvir com símbolos. Também Benaia e Jaziel, os sacerdotes, continuamente com trombetas perante a arca do concerto de Deus. Então, naquele mesmo dia, entregou Davi em primeiro lugar o salmo seguinte para louvar ao Senhor pelo ministério de Asaf e de seus irmãos. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe, salmodiai-lhe atentamente, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai vós no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das suas maravilhas que tem feito, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor nosso Deus. Em toda a terra estão os seus juízos. Lembrai-vos perpetuamente do seu concerto e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó ratificou por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança, sendo vós em pequeno números, poucos homens e estrangeiros nela. E andaram de nação em nação e de um reino para o outro. A ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito para louvar, e mais tremendo é do que todos os deuses, porque todos os deuses das nações são vaidade, porém o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor há diante dele, força e alegria no seu lugar. Dai ao Senhor, ó famílias das nações, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória de seu nome, trazei presentes e vinde perante ele, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que se não abale. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Brama o mar com a sua plenitude, exulte o campo com tudo o que há nele. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem a julgar a terra. Louvai ao Senhor, porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. E dizei: salva-nos, ó Deus, da nossa salvação, e ajunta-nos e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor.
Louvado seja o Senhor Deus de Israel, de século em século. E todo o povo disse amém e louvou ao Senhor. Então deixou ali diante da arca do concerto do Senhor Asaf e a seus irmãos para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. E mais a Obed-edom com seus irmãos, 68. A este Obed-edom, filho de Jedutum, e a Osá ordenou por porteiros, e mais a Zadoc, o sacerdote, a seus irmãos, os sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor no alto que estava em Gibeão, para oferecer ao Senhor os holocaustos sobre o altar dos holocaustos, continuamente pela manhã e à tarde. Isto segundo tudo que está escrito na lei que o Senhor tinha prescrito a Israel. E com eles Emã e a Jedutum e aos mais escolhidos que foram apontados pelos seus nomes para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura perpetuamente. Com eles, pois, estavam Emã e Jedutum, e trombetas e símbolos para os que os faziam, ouviram e instrumentos de música de Deus, porém os filhos de Jedutum estavam à porta. Então se foi todo o povo, cada um para a sua casa, e tornou Davi para abençoar a sua casa. Capítulo 17. Davi deseja edificar o templo, mas Deus não permite. E sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: Vai e dize a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu não me edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Por todas as partes por onde andei com todo Israel, porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: Por que me não edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei do curral, de detrás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo Israel. E estive contigo por toda a parte onde foste, e diante de ti exterminarei todos os teus inimigos, e te fiz um nome, como o nome dos grandes que estão na terra. E ordenarei um lugar para o meu povo Israel, e plantarei para que habite no seu lugar e nunca mais seja removido de uma para outra parte. E nunca mais os debilitarão os filhos da perversidade como ao princípio. E desde os dias em que ordenei juízes sobre meu povo Israel, porém abati a todos os teus inimigos. Também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. E há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias para ires a teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Esse me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E a minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Conforme todas as palavras e conforme a esta visão, assim falou Natã a Davi. A oração de Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? Ainda isto, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa do teu servo. Para tempos distantes proveste-me, segundo o costume dos homens, com esta exaltação, ó Senhor Deus. Que mais te dirá Davi acerca da honra feita a teu servo? Porém, tu bem conheces a teu servo. O Senhor, por amor do teu servo, e segundo o teu coração, fizeste todas essas grandezas, para fazer notórias todas essas grandes coisas. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus fora de ti,
conforme tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. E quem há como o teu povo Israel, única gente na terra, quem Deus foi remir para seu povo, fazer-te nome com coisas grandes e temerosas, lançando as nações de diante do teu povo que remiste ao Egito. E tomaste o teu povo Israel para ser teu povo para sempre. E tu, Senhor, lhe foste por Deus. Agora, pois, Senhor, a palavra que falaste a teu servo acerca da sua casa, seja certa, para sempre faze como falastes. Confirme-se com efeito que o teu nome se engrandeça para sempre. E diga assim: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel, e fique firme diante de ti a casa de Davi teu servo. Porque tu, Deus meu, revelaste ao ouvido do teu servo que lhes edificarias casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Agora, pois, Senhor, tu és o meu Deus, e falaste este bem acerca do teu servo. Agora, pois, foste servido, abençoares a casa do teu servo, para que esteja perpetuamente diante de ti, porque tu, Senhor, a abençoaste e ficará abençoada para sempre.